Graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. E hoje queria falar de algo muito importante e agradecer a vocês que estão aí se alimentando com alimento espiritual. Presta muito bem atenção no que eu vou te falar agora, porque isso é algo muito importante, né? Eu quero falar do seu nascimento, aonde você foi gerado primeiro, hoje, aonde você foi criado primeiro. E é isso que eu queria mostrar para você hoje. Quem te fez, aonde você nasceu primeiro, aonde você foi gerado e verdadeiramente ali colocado o seu nome ali pelo seu pai. E é isso que eu quero te mostrar. Medita comigo no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 14. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 14, que diz assim: porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Mostra que busca uma pátria. Versículo 14. Versículo 15. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. O versículo 14 está dizendo: por isso que isto diz claramente, mostra que busca uma pátria. O homem que estavam aqui no Herói da Fé, eles buscavam uma pátria, buscavam uma cidade, buscava uma terra, um estado, buscava a sua morada. Esses homens buscavam a sua pátria, buscavam o seu país. A Escritura vai dizer que no versículo 15, e se na verdade, se eles lembrassem daquela da onde ele havia saído, teria oportunidade de retornar a ela. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se nós tivesse a oportunidade de saber da onde a gente veio, nós teríamos desejo de voltar, de retornar para ela. Então, meu amado, é isso que eu quero falar para você hoje. Da onde que você veio? Porque da onde que nós viemos é para onde que nós temos que voltar de novo. A verdade é essa. Mas a Bíblia está dizendo que se nós soubéssemos, nós não sabemos. Por isso que é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que não vê. Nós não temos conhecimento profundo, real, dentro da nossa mente de desejar aquilo que nós não vemos. Nós conseguimos desejar aquilo que a gente vê. Não é verdade? Mas só que a Bíblia nos mostra de onde nós saímos, de onde nós viemos. Então é isso que eu quero mostrar para você. Livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia vai falar que Deus, formamos homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E disse Deus, formamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. No versículo 27, Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, o homem e a mulher. No capítulo 1, no versículo 26 e versículo 27. Mas no capítulo 2, no versículo 5, a Bíblia fala que o homem não existia na terra ainda. Não tinha caído orvalho. Então no versículo 6, no versículo 7, Deus vai pegar o pó da terra e formar o homem. No capítulo 2.
Presta bem atenção comigo. Vamos voltar para o capítulo 1. Ali, Deus criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. No mundo espiritual. Depois que ele fez no mundo espiritual, no 7º dia ele descansou depois que criou tudo. Porque até as sementes ele criou, tu pode ver que no capítulo 2 ele vai falar que nem árvore tinha, porque ainda não tinha caído orvalho na terra, não tinha chovido ainda na terra. Não tinha árvore, não tinha nada. Então ele criou tudo ainda no mundo espiritual, para depois passar no mundo material no capítulo 2. No mundo espiritual, você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que lá em Jeremias, no capítulo 1, Deus vira para Jeremias, fala: Jeremias, antes que eu te colocasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Olha a confirmação que Deus está fazendo agora com Jeremias. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te colocasse no ventre da sua mãe, eu já tinha te formado no meu mundo, Jeremias. E se você conhecesse, se você pudesse lembrar esse mundo, Jeremias, você sentiria desejo de voltar correndo para ele, Jeremias. É isso que está dizendo no livro de Hebreus, no capítulo 15. E se na verdade se lembrasse daquele de onde havia saído, teria oportunidade de retornar, porque nós sentiríamos desejo. Jeremias, antes que eu te formasse. Então, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, Deus forma o homem no mundo espiritual. Você pode entender isso comigo? E fala para Jeremias: Jeremias, antes que você viesse ao mundo, eu te conheci. Isaías, ele vai mais profundo, que ele profetiza a vinda do rei Ciro à face da terra. E essa vinda do rei Ciro, Isaías está profetizando 200 anos antes do rei Ciro nascer. Mas por que Isaías profetiza? Porque já estava feito o rei Ciro no mundo espiritual com Deus. Rei Ciro já estava lá com ele no mundo espiritual, esperando só o tempo dele entrar em ação. Dele vir para esse mundo, de pegar ali do pó da terra e fazer: vai, Ciro. E a Bíblia fala no livro de Isaías 45 do rei Ciro. Meu amado, se nós soubéssemos, tivéssemos conhecimento da onde Deus tinha feito a gente primeiro, nós não íamos lutar pelas coisas desse mundo. Assim como Cristo também não lutou pelas coisas desse mundo, quando os mestres da lei, escriba e fariseu, viraram para ele, falaram: você é rei desse mundo. Ele virou e falou: se meu reino fosse desse mundo, meu Pai enviaria e lutaria por mim, o meu lutaria por mim. Mas o meu reino não é desse mundo. A nossa pátria não é desse mundo. Nós buscamos a Jerusalém que é do céu, como está no livro de Hebreus, que todos os homens da fé buscaram isso. A nossa pátria é de lá. Essa é a nossa pátria. Essa é a pátria que nós devemos buscar. Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 6 e até o 8, ele vai falar que enquanto nós estamos nesse corpo aqui, nós estamos distantes de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz. Que o desejo antes deixa este corpo, que o desejo dele era deixar esse corpo para habitar com Deus. Você pode pensar nisso junto comigo? Você pode refletir nisso?
A diferença do ensinamento do evangelho do passado e o ensinamento do evangelho de hoje, que o ensinamento do evangelho do passado não era visando as coisas desse mundo, porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 6 e 8, vai falar que a vontade, o desejo do apóstolo Paulo era deixar esse mundo para estar no mundo de Cristo. Você pode meditar junto comigo nisso? A diferença do evangelho pregado hoje, que é um evangelho carnal, prisioneiro a esse mundo, que o povo busca dentro das igrejas, é sarar de uma ferida, é sarar de uma enfermidade, é ali buscar ouro, buscar prata, buscar um emprego, buscar uma bênção que está na justiça. Mas o desejo do Paulo era muito maior. Os desejos desse homem, do herói da fé, era muito maior. Por isso que eles foram salvos. Eles não sabiam, não tinha desejo no coração dele, mas eles confiavam, eles tinham fé que existia vida após a morte. Hoje é totalmente diferente. O desejo deles era morrer para estar do lado de Deus, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6 até o 8. O desejo deles era partir dessa terra, por isso que o apóstolo Paulo fala que eu entrego o meu corpo à morte todos os dias por amor de Cristo. Eles entregavam literalmente. Pessoas eram jogadas dentro das covas dos leões, dentro das arenas para ser comida. O apóstolo Paulo foi decapitado a sua cabeça. João foi decapitado a sua cabeça. Pedro, ele foi morto de cabeça, crucificado de cabeça para... Tiago, ele foi morto à espada, porque ele não temia. Estevão, quando foi apedrejado, ele falou: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que está fazendo. O desejo deles não era se prender nas coisas do mundo, mas era desejar mais ainda uma pátria que diretamente Jesus trouxe a vida. Pode entender isso comigo? Da onde que você veio? Capítulo 1 de Gênesis. Deus te fez a imagem. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não nesse corpo, mas no corpo espiritual, porque Deus é espírito. Você pode ver, entender isso comigo? Aí entende mais ainda comigo. Jesus, a palavra de Deus diz que o nosso nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Quero te revelar mais uma coisa, meu amado. Seu pai natural colocou o seu nome, mas o seu pai espiritual colocou o seu nome primeiro. Por isso que quando você chegar no reino dele, vai ter uma pedrinha com o seu nome. Porque no mundo espiritual, você já tinha seu nome. Por isso que nós não podemos mudar a natureza de Deus. Quem nasceu homem é homem. Quem nasceu mulher é mulher. Se você muda, quando chegar lá em cima, você está fora, porque eu não te conheço. Já pensou nisso? Você mudou a natureza de Deus? Você deixou de ser homem e virou uma mulher. Mas só que seu nome já está escrito lá como homem. Já está escrito lá como mulher. Aí você virou de uma mulher, você virou um homem. Aí chegou lá em cima. Deus vai virar para você: eu não te conheço. Para trás de mim. Porque você deixou ser enganado pela sua própria carne, pelas suas próprias concupiscências, pelas suas próprias paixões. Esqueceu que eu te dei um nome primeiro. Esqueceu que eu te chamei primeiro. Você esqueceu que lá tinha um cartório espiritual, que eu escrevi o seu nome, falei: esse daqui é o Hugo Guilherme, esse daqui é a Luciana, esse daqui é Manuel, esse daqui é o Fernando, esse daqui é o João, esse daqui é o Tiago, esse daqui é... Você esqueceu disso. Pensa nisso, meu amado. Se nós soubéssemos da onde nós tínhamos saído,
terias uma oportunidade de voltar para lá, porque nós íamos desejar estar no céu como os primeiros cristãos. O evangelho hoje foi tão mudado que hoje não prega mais isso. O evangelho hoje foi tão mudado que eles estão se destruindo se eles pensassem uma pátria melhor. Por isso que Moisés ele foi salvo. Porque quando Deus falou para ele, Moisés, vai para o monte, fica lá. E lá você não desce mais. Tá bom, Senhor. Eu sei que eu estou voltando para casa. Quando o filho de Davi morreu com Betseba, que é o homem segundo o coração de Deus, ele falou, não posso trazer meu filho de volta. Se alegrou. Se alegrou com a morte. Porque das criancinhas o reino do céu sem pecado. Santo Deus da glória. Aleluia, Senhor da glória. Então, meu amado, anseia a vida eterna. Luta por ela, se alegra por ela. Esquece as coisas desse mundo. Porque a Bíblia fala que quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, porque você está amando mais esse mundo aqui, que jaz do maligno do que a visão celestial de Deus. Onde não haver choro, onde não vai entrar imundícia, onde não vai entrar o câncer, onde não vai entrar enfermidade nenhuma, onde não vai ter mais nada, mentira, roubo, ganância, destruição. Não, só vai ter paz, gozo e tranquilidade. Pensa nisso. Porque a lei de Deus, ela está desde lá de Adão, Noé, Abraão, e a lei de Deus são os 10 mandamentos. Está desde lá. O resto quem deu foi o diabo. Deus não quer idolatria. Deus não quer feitiçaria. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus, ele habita em você. Por isso que ele fez. Assoprou. É o Espírito. Pensa nisso, meu amado. Deus te abençoe e te guarda. Espírito Santo ilumine seu rosto e Ele está te esperando do outro lado. Vem, meu filho. Vem, filho amado. Vem em meu braço. Vem. Jesus te ama. Fica na paz.